Faz Post, agência de mídia digital, e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 99604 7483. Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Couto e Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve. Fala pessoal, boa noite, no ar o 13º episódio do Dane-se Podcast, nosso podcast aqui de todas as quartas-feiras na Rede Aurora de Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Fala, Dani! Olá, boa noite a todos ligadinhos na Rede Aurora e no nosso Dane-se Podcast. Boa noite, Dani, boa noite, Jonathan. Hoje é o nosso 13º. Episódio 13. Número de sorte. Verdade. E sorte nossa é termos o Jonathan Paz. Inclusive, este é o padrão de elegância que a gente espera dos convidados. Jonathan Paz. Boa noite, bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dani. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Aurora de Comunicação. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? E faremos um brilhante programa esclarecendo vários assuntos aí aos nossos interessados. Então, um abraço, uma boa noite a todos. E parabéns pela elegância. Parabéns. Pessoal, você que está chegando aí, não se esqueça de curtir, comentar, deixe seu comentário aí, também compartilhe a nossa transmissão aí. E lembrando que todos os episódios ficam disponíveis também na íntegra no Facebook, no YouTube e no Spotify. Pra galera que quer nos ouvir, não quer nos ver, também pode estar lá nos ouvindo lá pelo Spotify, tá bom? É só procurar Dane-se Podcast em todas as plataformas que você vai nos achar. Jonathan Paz, ele é ativista político aí do meio, mas, Jonathan, você na última eleição tentou, né, a vaga aí de prefeito, assim como outros nomes novos aí, mas não conseguiram. E o que você acha que aconteceu, que o povo novamente ficou entre a cruz e a espada, entre o velho e o antigo, e nós estamos aí nessa situação? Você acha que Campos aí tem jeito de um dia se livrar dessas famílias aí que se revezam no poder? É uma pergunta que eu não posso responder, porque eu só tenho um voto. Né? Eu tenho um voto, a minha esposa tem um voto e minha família tem alguns votos. Enfim, essa pergunta ela é uma pergunta que a população campista precisa responder.
eu acho que eles terão tempo para isso na próxima eleição. São 3 anos para avaliar o governo de quem está. O povo é soberano, todo o poder emana do povo, tá? E a Constituição brasileira, ela tem em suas prerrogativas, né, o caráter democrático. O que é isso? É o simples fato da população decidir quem ela quer, né, quem são os seus representantes. E assim eles fizeram, votaram no atual prefeito Vladimir, que é descendente da família Garotinho, né, que já esteve aí no poder há muitos e muitos anos. Eu acredito que a nossa população, ela está acordando. Ela começa a ter uma maturidade política e começa a ver a realidade. Por exemplo, o ex-prefeito Rafael Diniz. Foi uma surpresa para todos nós, o prefeito Rafael Diniz ser eleito com quase que o dobro de votos, né, do candidato do Grupo Garotinho. Em primeiro turno. Em primeiro turno. Então isso já demonstrou a insatisfação, né, da população com a família Garotinho. Eles não queriam mais. Só que aí veio o governo Rafael, foi um desastre. A incapacidade técnica, sabe, a incompetência administrativa levou a cidade a um fundo do poço ainda mais profundo do que ela já se encontrava. Porque o Rafael, ele não pegou a cidade na lama, não. Quem colocou a cidade na lama foi a família Garotinho. Ele não teve a capacidade de tirar a cidade da lama. Ele já encontrou... Atolou mais. Atolou ainda mais. Verdade. Eu acredito que diante disso, não foi falta de opção. Por exemplo, eu não tive recurso. Você pode olhar lá na prestação de conta no TRE, nossa prestação de conta foi 0,0. Nós não tivemos recurso para a campanha. Tá? O que foi doado através do partido. Entendeu? E outra questão importante, a dificuldade que nós tivemos em brigar contra o sistema, tá? Nos colocou numa situação de como que eu posso te dizer? Vulnerabilidade. Exato. Vulnerabilidade é a palavra. Exato. Porque a gente fica vulnerável e pequeno. Exato. Porque eles são grandes. Eles estão com a máquina, estão no poder. No né? poder, e poder há muitos anos. Ao ponto do nosso discurso não conseguir chegar à massa. Porque eu não tenho dúvidas que se nós tivéssemos conseguido imprimir o discurso até a população, eu falo a população que eu falo, é a população carente que não tem acesso. E muitas das vezes é manipulada por quem tem poder aquisitivo. Por exemplo, eu na eleição, que eu não tive condição de fazer campanha, tá? Eu na eleição, eu vim aqui na Rede Aurora participar de alguns programas, tá? Aí você vai ver a visualização das pessoas que assistiam o programa era infinitamente menor do que aqueles que estavam, por exemplo, assistindo o Jornal Nacional. E aí, nas vésperas do Jornal Nacional, tinha propaganda do candidato a gente acha que o rádio e a TV lógico. não tem influência, mas tem muita influência. E quem tem o tempo de TV Lógico. ali, já está ali à frente. E não é só no tempo de TV, no horário eleitoral, não. É nos intervalos ali. Exatamente. As chamadas que ficam ali no meio da programação faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, verdade. o acesso à informação, o que eles fazem? Eles pegam candidatos como o Jonathan Paz, que tem boa proposta, que tem boa vontade, que tem uma capacidade técnica, que montou equipe. O prefeito dizia que tinha uma equipe de 114 e a gente está vendo que era tudo mentira. E no debate eu já havia avisado a população, falando que o atual prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho, era um mentiroso. Inclusive, esse vídeo seu viralizou na época da eleição. Do Garotinho? Esse vídeo seu aí, do debate Do lá Vladimir. do Vladimir. Esse certo. vídeo viralizou, né? Eu falei porque eu tava ali falando a verdade. E eu falava, gente, quem quer a verdade, ajuda o Jonathan, vamos junto. Essa cidade, ela não é da família Garotinho, não. Essa cidade, ela é do povo campista. E o povo campista ainda não entendeu que eles precisam se unir e lutar por um projeto objetivo. Eu particularmente acho que o grande problema de Rafael Diniz, que fez ele colaborar com o processo, Concordo. com não um processo de renovação, porque ele foi a renovação, só que ele veio ali e se escondeu. Então, para mim, o grande problema de Rafael foi ele ter se escondido.
chegou um ponto do governo que ele não falava não mais. Aparecia Quem parecia que aquele Quintanilha era o primeiro-ministro, Rafael era o rei. Rafael simplesmente desapareceu. Você sequer sabia quem era o prefeito. E eu tive a oportunidade de falar em um dos debates com o Rafael. Eu falei, cara, você teve a oportunidade de desenvolver a cidade, mostrar que é possível, de sepultar essa má política que está na nossa cidade há mais de 30 anos. Inclusive, fica aqui o convite para o Rafael Diniz. A gente gostaria muito de ter ele aqui, porque eu queria entender o que fez ele se esconder. Porque um diferencial dele para o atual prefeito, porque o atual prefeito, ele, ao contrário, ele se mostra muito. Não pode ter um evento na cidade que Vladimir tá. E ele caça evento, porque se ele bateu um prego, ele diz que construiu o prédio isso inteiro. Aí, então ele está em contato com a população o tempo inteiro. E isso que não contribui. Aí, eu acho legal. Até que eu acho assim, não, sim, uma parte não foge, diferencial. Né? Agora falta trabalho. Trabalho Na verdade, o lema que eles colocaram, né, vão embora trabalhar, é totalmente incompatível com a realidade, porque a gente não vê ninguém trabalhando. O que tem de DAS em rede social aí, trabalha em rede social, né? E o pior que não é nem social media, é só mesmo pra infernizar a vida alheia, né? Agora, esconder as pessoas, colocar as pessoas doentes, sentindo dor, dentro dos carros, no estacionamento, esconder as pessoas pra tirar foto do corredor... É um absurdo. É um absurdo. Isso não é trabalho, isso é mídia fake. O Dani, né? Os dois são Dani. Danis. O Dani. Você fala Dani, então os dois entram. Olha. E o incrível é que nós estávamos ali avisando. E eu vivi uma fase muito boa aqui na política. Por que eu vivi? Eu saí do total anonimato, tá? E se tornei uma figura pública. Eu, inclusive, não sei se você lembra, a gente te entrevistou lá no Se Liga Show, que foi videoconferência, estava até no trânsito, e eu li seu plano de governo, era muito interessante, era um plano muito rico, com muitas ideias bacanas e tal. Então, era na verdade, ele tinha plano de governo. Sim, tinha proposta, tinha diferencial. E isso eu me orgulho muito, tá, ô Dani? Eu me orgulho muito de ter montado uma equipe de extrema responsabilidade, caráter, pessoas realmente experimentadas, pessoas que realmente, se eu colocasse ali nas secretarias, elas iriam dar conta. Isso tem uma coisa interessante que era de total, assim, era totalmente contrário ao que está aí, é que a gente não iria utilizar a prefeitura para fazer política. E esse governo deixa muito nítido que eles estão utilizando a prefeitura e todas as estruturas governamentais do município de Campos para a politicagem, para a ganância do poder, para se perpetuarem no poder. É uma coisa que a gente falou muito, olha, se a gente conseguir chegar lá, se a população abraçar o nosso projeto, que não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo voltado para o desenvolvimento da cidade de Campos. Se a população abraçar a nossa ideia e nos dar a condição da gente conseguir chegar lá, vai acabar a brincadeira dentro de Campos. Não vai ter mais empreguismo, não vai ter mais cabide de emprego, não vai ter mais essa política medíocre, tá? Que é de utilizar, tá, os cargos de indicação, tá? Eu falo de DAS, eu falo de acontece sempre. Sabe? De gente que precisa trabalhar, eles colocam ali dentro, tá? Para fazer politicagem, para fazer cabresto de voto. Isso é um absurdo. Então nós queríamos combater esse tipo de política na nossa cidade. E existe um exército online que, se você falar isso aqui em qualquer grupo político, em qualquer página de qualquer vem uns 10, 15 bater em você. Gente, isso é muito sério. E o gabinete Quem do não ódio tem um psicológico, que é o meu caso, não ligo pra nada, pode falar, pode gritar, pode arrancar. Pra me tirar do sério, tem que arrancar as calças pela cabeça? Para de falar na mesma hora, tem medo. Então é a política do medo online. E o pior, Dani, terror online. E o gabinete do ódio, os gabinetes de ódio, eles existem em todos os grupos atuais da cidade. Tem o grupo do gabinete do ódio do prefeito, terror do online, deputado, do Caio, todo mundo. Uns mais fortes, uns mais fracos, mas existe.
E eles realmente é um exército mesmo que tá ali já pronto e recebe dinheiro público, na maioria das vezes. Tem até hater Os agora. fakes, e os fakes news. Que vêm bater na gente porque perseguem. Porque eles veem que ó, aquela ali reclamou. Vamos segui-la. Vamos perseguir. Porque eles não estão mais seguindo a gente, estão perseguindo a gente. E eu vou logo deixar um detalhe aqui pra vocês, deixar uma dicasinha. Não adianta. Pode falar, pode inventar, eu continuo falando. Eu faço o que eu quero da minha vida. Esse é meu lema. Eu falo o que eu quiser. Eu respondo pelos meus atos. E quem não gostar, dane-se. E você não grava chamada, não, como disse. Inventaram um hater aí que eu gravo chamada, boto o posto. Falam coisa assim Assustador. que é assustadora. Que é pra deixar você. Não vou me matar, tá? Podem falar. Não me mato, não choro, não brigo, não reclamo. Tá? Minha vida continua seguindo. E eu continuo achando as mesmas coisas, nada muda. E eu falo sempre tudo que eu achar que devo. E também bato palmas, eu aplaudo também, porque eu também não sou hipócrita. Quando as coisas são bom, eu bato palma, sim. Quando é ruim, eu falo também. Só que é isso, a gente analisa sempre paixão política. Então, quando tem que falar bem, fala. Quando tem que falar mal, fala. Sim. E dane-se. Dane-se. Agora, essa situação que vocês levantaram é bacana. Você quer ver, por exemplo, olha, eu me recordo que a gente fazendo campanha, aí o nosso material atrasou muito, chegou assim 3 dias antes da eleição, né, os cartõezinhos que foram, né, o partido mandou fazer, aquela coisa toda, enfim. E aí eu me recordo que numa sexta-feira eu fui pra rua junto com alguns amigos, pessoas que realmente estavam ali lutando, né, por nossa cidade, que realmente acreditavam, não, pô, conheço o Jonathan há muitos anos, eu sei que se ele chegar lá, ele realmente vai dar a vida pela cidade, ele realmente vai fazer a coisa certa, porque é um cara honesto, porque é um cara competente, tudo que pega pra fazer, gosta de fazer bem feito. Então eles acreditavam na gente. E essa equipe ali, cerca de 10 pessoas, foi pra rua entregar papelzinho comigo. Tá? E eles chegaram, eu me lembro de uma vez que até um amigo meu, Felipe, se eu não me engano, ele pegou, foi entregar um papelzinho a um rapaz. Aí o rapaz virou e falou assim: nada, eu não quero saber de política, não me entrega isso não, que na política só tem safado, né, na política. Aí, só que ele pegou o papel. Aí na hora que ele pegou o papel, olhou, pô, não, o Jonathan Paz, poxa, não, o Jonathan, eu gosto dele. Aí eu estava vindo mais na frente. Aí o rapaz perguntou: cadê o Jonathan? Aí tá ali. Pô, então eu quero tirar uma foto com ele. Então isso, outro nível, né? Isso me marcou muito. Esses políticos que a gente precisa, que a gente quer, né? Por que me marcou muito? A primeira opinião dele era que político é tudo safado. Quando o cara olhou, ele falou assim: não, peraí, o Jonathan me representou no debate. O Jonathan falou aquilo que eu queria falar, aquilo que eu queria dizer. Então, tá entalado aqui, né, Jonathan? O que eu entendi com isso? O quê? Porque nós somos população. E no debate você deu uma em Rafael Diniz e uma em... Olha, se eu fosse esses dois, eu teria no debate, eu falei errado, porque Vladimir não foi no debate. O vídeo que viralizou foi de Rafael Diniz. Você deu uma ele foi lá. No debate também, só que ele não teve coragem de nos enfrentar frente a frente, ele correu. Tá? Ele foi mas naquele primeiro ele foi, não. Da Joba ele não foi. Fugiu. Ele foi no debatezinho da televisão, que a gente falava via internet, entendeu? Sim. Enfim. Então, o que eu entendi com isso? Que a gente construiu um perfil. Tá? Qual é o perfil? O perfil que tantos outros gostariam de construir. Por exemplo, Platão. O que Platão dizia? Platão dizia que se o cidadão de bem não se envolver na política, ele será castigado. E qual o castigo do cidadão de bem que não se envolve na política? É ser governado pelos maus. É aceitar tudo. Nós vimos em Campos, só para fazer um parêntese aqui, nós vimos em Campos 1/3 da população não ir votar. Na verdade, quem ganhou a eleição foi os brancos, nulos e abstenções. Então, aí você imagina, por exemplo, se o cidadão de bem tem acesso à informação que tem um político como o Jonathan Paz, um cara novo que montou uma equipe. Poxa, nós temos um dos nossos engenheiros, inclusive, é candidato a prefeito em Carapebus, é um engenheiro formado na MAN, cara. Com mais de 35 anos de experiência dentro da área de engenharia. Um cara que já construiu inúmeras obras de grande desenvolvimento e grande porte no nosso país. É o doutor Edivar Araújo? Doutor Edivar Ferreira de Araújo Filho. Um baita engenheiro. As únicas zonas especiais de negócio que nós temos no estado do Rio de Janeiro,
tá? Foram construídos pelo doutor Edivar Ferreira. Olha. Então, um homem, né, técnico, um profissional técnico, que estava envolvido dentro do contexto de Campos, porque é campista. É campista. Trabalhou junto com o ex-presidente João Batista Figueiredo. Né? Então, o nível das pessoas que estavam ao nosso lado. Uau, que nível! O irmão dele, o doutor Constantino Ferreira, médico, ginecologista, médico há mais de 40 anos aqui na cidade. Se eu não me engano, 45 anos de medicina. Era seu vice, né? Nosso vice, doutor Constantino Ferreira. Era. Então, você olha a conduta técnica das pessoas. O Júnior Bombeiro, subtenente do Corpo de Bombeiro, mais de 30 anos de bombeiro. Será que esse cara com 30 anos de militar... Conhece segurança? Não conhece, não sabe como funciona as coisas. Teve aqui. Sabe. Teve aqui. Então, se você observar, pô, o que o Júnior tem de bombeiro, eu tenho de idade. Né? Eu nasci com o doutor Constantino, pô. Vou falar mais o quê? A experiência que esse cara tem. Então, Campos, ele perdeu uma oportunidade de ter alguém que não tinha nenhum acordo com nenhum outro grupo. Um cara que realmente era do povo, que tinha uma proposta voltada pro povo e que isso aí você pode ter certeza. Não tenha dúvida. Se nós tivéssemos chegado lá, dentro desses 10 meses que o atual prefeito está, você pode ter certeza que se nós estivéssemos lá, a fisionomia da cidade nós já tínhamos mudado. Puxa vida. Tá? Nós já tínhamos arado a terra e plantado a semente. Vocês podem ter certeza que ao longo do mandato, muitos frutos bons iriam Campos perdeu. E por falar em Campos perder, muito boa, né? E você falou do doutor Edivar Araújo. Sim. Carapebus ganhou, né? Verdade. O que ele fica fazendo lá? Fala pra mim. Então, o que aconteceu? A história do doutor Edivar é uma história muito interessante. Ele estava no Pará, tá? Ele estava no Pará com projetos de infraestrutura. Ele estava construindo estradas na região nordeste do país. E ele adquiriu umas terras lá e começou a desenvolver essas terras. E aí Carapebus se emancipou. E precisavam de um engenheiro, alguém para começar a projetar a cidade, né? A engenharia, que é o pontapé inicial de tudo. Né? Se a gente tem carro hoje, é porque tiveram engenheiros que projetaram veículos. Né? Se a gente tem prédios, casas, sempre tiveram os grandes engenheiros que projetaram as grandes cidades. Assim fizeram com o Edivar. Olha, foram lá, buscaram o Edivar, lá na região nordeste, onde ele estava, e trouxeram para Carapebus para ele projetar a cidade em 90 dias. Que isso? Tipo JK em Brasília. Uau, Juscelino Kubitschek de Carapebus. Inclusive o doutor Edivar e o doutor Eduardo Apicelo, que é um grande arquiteto urbanista, eles projetaram, a gente iria adotar esse projeto aqui em Campos. Tá? Nós já tínhamos adotado na campanha e iríamos readequá-lo para a implantação aqui no município de Campos. É um centro administrativo. O que é um centro administrativo? É uma espécie de Brasília municipal. Todas as secretarias no mesmo lugar. Se você vê o projeto, é a coisa mais linda do mundo. Tá? Uau, Carapebus. Estou com ciúme de Carapebus. Volta de vá para Campos. Então, se a gente tivesse sido eleito, com certeza esse projeto está no nosso plano de governo. Tá? A construção do centro administrativo Campos dos Goytacazes. Tá? Nós iríamos desenvolvê-lo aqui na cidade. Campos não ia mais pagar nenhum aluguel. Isso aí vocês podem ter certeza. Que é um, né? É um projeto. É um meio de, né? Você imagina, por exemplo, você chegar... De perder dinheiro, de sair dinheiro, né? Você imagina você chegar dentro de uma Brasília municipal. Não é Brasília, não é aquele carro, não. Fala Brasília do Distrito Federal. Centro administrativo brasileiro. E aí o Edivar ficou lá, não quis voltar mais. Se apaixonou. Aí o Edivar ele criou foi para ali, Carapebus, né, para construir esses tipos de projeto. E quando ele chega em Carapebus, ele se apaixonou pela cidade. E uma viagem que era para 90 dias virou 20 anos. Tá? E eles começaram não só a desenvolver Carapebus como cidade, mas também desenvolver outras regiões, como por exemplo Rio das Ostras.
Rio das Ostras, as orlas, né, turísticas que a gente tem hoje Que lá. são lindas. Lindíssimas. Maravilhosa. Foram todas construídas por Dr. Edivar e o Eduardo. Olha Ah, me arrepiei agora. Não Que sabia isso, disso, gente. E Orgulho pra Campos, né? Ninguém fala do nosso Edivar e do nosso Eduardo, Nosso conterrâneo, né? Nossos conterrâneos fazendo a orla de Rio das Ostras, que é linda. Sim, aquela Fazer região ali todinha. Foram eles montar que o Carapebus, né? desenvolveram. Abrir uma cidade. Aí olha que situação. E aí você vê que esses caras, geralmente, de onde eles nascem, eles não têm essa oportunidade. Não tem. Não, aí você vem podia trazendo eles pra trazer- nós. Ô, Dani, O povo não podia quis pra trazer fazer. ele pra fazer a orla ali de farol, de repente. Carapebus Precisa, pegou né? pra ele, né? Carapebus Não, pegou nós ele. tínhamos projetos maravilhosos. Tem uma outra engenheira também que fazia parte do nosso grupo, a Stephanie. É um Seu outro... grupo era só gente Só gabaricada, gente, né? A Stephanie... Não tinham 114 Só bigode técnicos, grosso. Não, mas era, Não, só bigode eram grosso. poucos, mas eram, né, de qualidade. Só bigode grosso. A Stephanie, o Dr. Rogério Bichara, que é coordenador de faculdade aqui em Campos, tá? Um cara espetacular também, Dr. Rogério Bichara. Se estiver assistindo aí, um abraço, meu amigo, engenheiro, arquiteto, cara muito competente. Nós fizemos 3 grandes projetos, tá, para desenvolvimento aqui na cidade. Um é o projeto do Morro de Itaoca, com teleférico, com rezoneamento. Isso para, aí, não temos um sério. teleférico, gente. Isso aí eu li lá no seu plano de governo, achei muito bacana. Com rezoneamento da área para ecoturismo, turismo Isso rural. é turismo, de verdade, né? Com Projeto mirante, turismo. praça de alimentação. Cara, coisa mais linda do mundo. E outra, toda a mudança, né, de rezoneamento para explorar o Morro de Itaoca turisticamente. Projeto aí da nossa engenheira Stephanie junto com Parabéns! Dr. Humberto. Humberto e isso. Stephanie, parabéns. Muito bons. E Lagoa de Cima, projetos também na área turística com o Dr. Eduardo, o Dr. Edivar. Tá? O que eles fizeram, né, no Rio das Ostras, iriam fazer ainda mais. Tá um projeto lá que tem até um bar molhado bem próximo assim, ao centro da lagoa. Jonathan. Muito bonito. E pelo jeito, olha, Jonathan, não sei não, mas se Carapebus tiver inteligência, Eu peço aí que a em população Campos não de- teve, vai votar nele que ele tá vindo como candidato hoje ele a... Eu não, quem tá vindo é o Não, doutor o doutor Edivar tá vindo como candidato Isso, a- vem candidato a prefeito, né? prefeito E é de interessante Carapebus. esses lugares que estão tendo eleições complementares, porque é tipo assim, é a segunda chance, né? Porque aqui em Campos a gente não vai ter a segunda chance, novas eleições. Então, é mais uma chance aí pra vocês, né? Mas aí só uma dúvida que eu tenho agora que o mandato ele é de 4 anos ou é 2? É suplementar mesmo. Então, vai dar continuidade, né? daqui Até a- 2 anos, novas exatamente. eleições. Beleza. Eu tinha só essa. Agora, uma coisa interessante, cara. A gente precisa destacar tanto Campos, quanto Carapebus, quanto Macaé, quanto as nossas regiões que São Francisco, Tabapuana, São João da Barra, são cidades belíssimas, tá? Sim. São cidades que têm um potencial gigantesco e têm condição de fazer muita coisa boa. O que falta para esses municípios decolarem? O que falta, por exemplo, para Carapebus decolar? Falta gestor competente. É gente Boa honesta, vontade. é gente capacitada tecnicamente, juntando a boa vontade, a força de vontade de fazer o que é certo, de fazer o que é de Só benefício querer, né? à população. E o que eles fazem? O que esses políticos que estão aí há mais de 20 anos fazem? É a captação, tá, para eles próprios perpetuarem no poder. Você vê Campos, por exemplo. Campos continua dando círculo. As mesmas famílias governando a cidade. Quer ver um exemplo de quem teve força de vontade e mudou? A cidade, por exemplo, de Colatina. A cidade de Colatina abraçou o Serginho Meneghelli. Ele esteve aí semana passada, se não me engano. O Serginho Meneghelli, sem recurso, fez uma campanha limpa, uma campanha honesta, a população abraçou o cara. Olha o eleitor, né? Quando tem vontade, o que faz. E ele falou, não vou me candidatar para reeleição. E não fez. E não fez. Saiu, Você cumpriu a vê missão dele. Que ele era honesto. Você vê um candidato que realmente estava preocupado com Esse aí é diferenciado. Cumpriu o Esse aí. seu trabalho, cumpriu a sua missão e fez um belíssimo trabalho que serve de exemplo para todos nós. Então, voltando à situação, Colatina pegou e uniu, né, a população em prol de um político, um cara do povo, e falou, não, vamos colocar o Serginho Meneghelli lá. Colocaram o Serginho.
E não se arrependeu. Olha o que o Serginho Meneghelli fez. Olha que legado. Muitas obras. Não é? E ele trabalhava junto com o povo ajudava ele, pintava, Não enfeitava pro Natal, não sei o quê. Olha que bacana. Aí você imagina, por exemplo, Campos, se tivesse colocado o Jonathan Paz, ia ser diferente? Ia sim, diferente desses que estão aí. Tá? Nós iríamos utilizar o mesmo modelo que Serginho Meneghelli utilizou, governar para o povo. Tá? E governar para o povo não significa dar migalhas ao povo, que é o que eles fazem. Significa trazer desenvolvimento, investir em infraestrutura, investir em tecnologia, fazer com que o comércio de Campos seja reativado, fazer com que a indústria campista seja reativada. E aí, Isso é política de gestão aproveitando pública. isso aí, mudando- Parcerias público-privadas para dar condição de quem aqui está continuar gerando emprego, gerando renda. É isso que tem que ser feito. Tá? Aí o que eles fazem? Sem querer te cortar. O que eles fazem? Eles pegam os contratos, dão às empresas de fora, tá? E o dinheiro sai daqui da cidade e vai para fora de Campos. E tendo aqui uma gama de empresas que poderiam trabalhar, tá? E se sustentar com os recursos vindouros aqui dentro do município. Mas não, eles fazem isso por quê? Porque tem acordo. Porque tem os acordos. Aí o dinheiro tem que ir, voltar e para fazer a campanha política no ano que vem. O dinheiro roda tanto, quando volta, acabou. E eles continuarem governando. É sempre assim. Então, O sistema tá viciado. tá viciado. Então o que a gente fez? A gente lançou uma candidatura para romper com essa política. Romper com essa política. E eu acredito que é o mesmo modelo que o Edivar quer implantar em Carapebus. Por quê? Porque é um engenheiro técnico, é um cara honesto, tá? E que quer fazer uma política voltada a beneficiar o povo. E ama a cidade. E ama a cidade. Tem isso, precisa amar, né? Amar. Ó, você quer ver uma coisa? Olha, eu, sinceramente, o meu pai, eu falei isso num debate, tá? O meu pai, um mês antes da eleição, estava no corredor do Ferreira Machado, meu irmão. Um dia antes do último debate, eu estava com um garoto que é muito meu amigo, um garoto de 17 anos, que eu mexo com cavalo, gosto muito de cavalo, essas coisas, e ele que cuida, sempre cuida dos meus cavalos. É um menino excelente, o garoto, o Gregory, o nome dele. E ele tinha sofrido um acidente, estava no corredor do hospital. Cara, quando eu cheguei dentro do Ferreira Machado e eu vi aquele corredor, meu irmão, daquele jeito, eu falei, nossa, eu tenho que ser o prefeito dessa cidade. Cara, eu vou lutar, meu irmão, porque eu tenho que trazer dignidade para esse povo. É inadmissível a gente olhar o orçamento, as pessoas não têm noção do orçamento. Tá? Campos, por exemplo, na saúde pública, no governo Rafael, era gasto em torno de 850 milhões de reais. Milhões de reais dentro da saúde. Tá? A gente fez uma conta usando a tabela SUS, a média orçamentária de gastos por munícipe tá em torno de R$1.000. Ainda teve aquela célebre frase do Dr. Abdo Neme, né? Quando você fica doente, você procura salão. Nossa, foi uma vergonha total. E foi o mais votado, vereador mais votado. Olha a incompatibilidade, tá aí pra você ver. É difícil, hein? Aí falaram, falaram que o governo de Rafael Diniz deu errado. Não, deu certo. Todos os secretários deles viraram vereadores. Não é incrível? Claro que o isso. governo de Rafael Diniz deu certo. Incrível. A isso. equipe dele tá aí, né? Aí só para terminar o feeling, a gente fez uma conta usando a tabela SUS, R$1.000, as pessoas não têm conhecimento de números, tá? A média orçamentária é de R$1.000 por munícipe. Campos tem 500 mil pessoas, 500 mil munícipes. Se a gente colocar R$1.000 por munícipe, daria em torno de 500 milhões de reais. Nós estamos gastando 800 para cuidar de todo mundo, tá? E não estão vendo saúde pública de qualidade, ou seja, 1/3 a mais do que se deveria gastar. E o pior, se você observar com muita clareza, 1/3 da população tem plano de saúde, não usa o hospital público. E 1/3 não fica doente. Verdade. Então nós estamos gastando 3 vezes mais do que o necessário para cuidar do povo. E não cuida direito. E não Algo cuida errado direito. não tá certo. Não cuida direito. Algo errado não tá A certo. conta não fecha. A Não conta fecha, não não fecha. fecha. Então eu estou passando esse dado aí para as pessoas terem noção de como existe uma discrepância orçamentária dentro do município. Vou voltando lá em 2016, no Ferreira Machado, quando a minha avó caiu do banheiro e rachou a cabeça, botaram ela numa maca dura, de fria, sem nada, e ela ficou uma madrugada sem atendimento. Num lugar onde tem mulheres, né? No ambulatório lá de mulheres, na enfermaria lá. Área feminina. A área né? feminina, que nem no presídio é
assim, nem no pior lugar que você possa imaginar. Tinha tanta barata. Tinha tanta barata que eu fiquei a madrugada batendo barata. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Foi traumatizante. Foi no governo da Rosinha. É muito triste. E o que eu passei matando barata que subia em cima das pessoas. Eu fiquei à noite matando barata, cada barata voadora. Eu não vou falar com você. Eu não sei como que tá hoje lá. Eu peço muito a Deus para nunca precisar de ficar numa enfermaria. Eu espero que eles tenham resolvido o problema das baratas, pelo menos. Imagina um hospital, um lugar de saúde, com mais de 30 baratas voando dentro da enfermaria. É muito triste, é muito triste. E isso só vai respondendo... Lugar insalubre. E respondendo ainda a sua primeira pergunta, isso só vai mudar quando a população campista entender que é necessário ter uma real mudança. Que é necessário a população se unir para colocar um candidato honesto, alguém que realmente esteja preocupado com a situação do povo. Vou utilizar um exemplo aqui de uma frase, tá, do pastor Martin Luther King, americano, ele inteligentíssimo, né, e famosíssimo nos seus textos filosóficos. O pastor Martin Luther King, ele dizia que ele não estava preocupado com o barulho das pessoas ruins, não. O que ele estava preocupado era com o silêncio das boas pessoas, que não se manifestavam, aceitavam. Então tá aqui um recado para você, cidadão campista. Tá? Se você não se manifestar, se você não, na hora da eleição principalmente, não votar num candidato honesto, eles vão continuar governando. E a cidade vai continuar. Cara, a cada dia fecha uma indústria em Campos. A cada dia então, já que você uma falou loja de indústria, dentro de Campos precisa de emprego, gente. E a gente não vê nenhuma atitude do governo, tá, para propiciar melhorias na economia da cidade. Não. Pelo contrário, as atitudes aumentam do governo, os impostos. Ó, você quer ver? Ninguém vem pra cá dar emprego. emprego. Louco para falar. Uma coisa que a gente falou muito na campanha sobre o reajuste fiscal e do Código Tributário. Tá? Enquanto eles iam para lá prometer, tá, miséria pro povo, a gente ia para lá para mostrar a verdade e falar, não tem solução. E eu tinha um secretário para ser secretário de Fazenda, Dr. Renato Freitas. O cara foi secretário do Estado do Rio de Janeiro, tributarista aposentado da Receita Federal, advogado, engenheiro, cara altamente competente, Dr. Renato Freitas. E ele falou, Jonathan, eu já fiz análise todinha da cidade, já tá tudo pronto, mapeado. Olha, meu irmão, que luxo. Fica tranquilo. E doutor, qual é a receita? Essa receita é a seguinte, cara. Campos ficou atrasada no tempo, tá? A gente precisa fazer o processo de rezoneamento das áreas, tá? E precisa promover a legalização imobiliária. E com isso a gente vai aumentar a base de arrecadação. Quando você aumenta a base de arrecadação, lógico, com certeza os negócios começam a acontecer. Se você tem um terreno, por exemplo... Não pode vender, não tem dinheiro. Não pode vender, você não pode ir lá, por exemplo, na Caixa Econômica e pegar um empréstimo para construir no seu imóvel, porque não é legalizado. Não é legalizado. Então o princípio seria esse. Aí vamos lá, olha a sabedoria do doutor Renato, o que a gente ofertou à população. Se a gente aumenta a base de arrecadação, automaticamente a gente desonera quem muito paga imposto. Ou seja, quem não paga nada vai pagar um pouquinho. Uhum. E quem muito paga vai continuar pagando o mínimo possível. Então, com isso, a gente iria evitar o que, por exemplo, o atual prefeito está fazendo, que é aumentar as alíquotas tributárias, o que é um absurdo. Isso aí realmente é um absurdo na atual conjuntura, pandemia, e criar... ninguém está passando fome. E ele vem aumentar as alíquotas tributárias e criar novos impostos. Então, o IPVA mais caro do Rio, quem aumentou? O pai. Então você vê que ele está seguindo, que arrisca a carteira do pai. Pessoas vão para Espírito Santo emplacar carro lá. É um absurdo, é um absurdo. Então o que a gente está falando aqui... O que adianta? O que a gente está falando aqui são opiniões verdadeiras, tá? São coerentes e que realmente, se colocadas em prática, poderiam contribuir muito para o desenvolvimento econômico do município. Jonathan, a gente já deu esse apanhado geral, agora eu queria que a gente começasse a destrinchar cada tópico. Teve aquela polêmica da Italac que viria para cá, você falou muito de indústria e tudo mais, e parece que vai ficar em Itaperuna. O que houve aí? Porque o prefeito também, ele foi criticado, mas ele disse que não foi ele que anunciou nada. E eu fico muito chateado com esse jogo de impor, né? Quando dá certo, todo mundo quer ser o pai da criança. Quando dá errado, eu não queria e tal.
De fato, quem anunciou foi o governo do estado, né, por parte do secretário de governo, o Rodrigo Bacelar e tudo mais. E aí o banho de água fria chegou. Eu lembro que eu estava em São Paulo quando eu vi a notícia, pensei, poxa, tá lá em Campos, que bacana e tal, Muito mas bom, seria. ao que parece foi só mesmo um surto coletivo, um sonho e não vai ser. O que acontece é o seguinte, cara, a gente tá vendo aí essa guerra aí, ó. É a família G contra a família B, tá? Aí acontece uma polarização política, sempre foi assim, né? Um dia foi a família G com a família A, né? Arnaldo era o prefeito de Campos. Vê, né? O Viano. Arnaldo era o prefeito de Campos e Garotinho era o governador. A Rosinha, né? Era a governadora. Né? Aí o Arnaldo decidiu quebrar a Praça São Salvador todinha e gastar 40 milhões de reais. Meu Deus, né? absurdo. Eu tenho a tristeza de não ter conhecido a versão original da praça. Então, aí a Rosinha foi lá e falou, não, já que a praça ficou bonita, eu vou botar uma ponte quase em cima dela. Tá entendendo? Um querendo, entendeu a briga política? E aí se segue assim, desse jeito, nos moldes dessa batalha política entre grupos que, na minha concepção hoje, brigam pelo poder, não brigam pelo desenvolvimento da cidade. Aí vem lá, o governador, inclusive, mandou para Campos algo em torno de 70 milhões de reais. O dinheiro tá tendo, o governador tá... Nunca faltou. Não, mas agora mais que nunca. O governo do estado tá mandando verba. Eu sempre apresentei uma conta dos royalties de petróleo em Campos, que foram algo em torno de 25 bilhões de reais ao longo dos últimos 20 anos. Como você disse, o dinheiro nunca faltou. O grande problema é que eles sempre utilizaram os recursos para beneficiar eles próprios, a curriola deles, e se perpetuarem no poder. Sempre fizeram isso. E o povo comendo as migalhas. As migalhas. E resta. batendo palma, tá? A política do pão e circo. Enfim, é verdade. Então, o que aconteceu? O governador, junto com o deputado Rodrigo Bacelar, licenciado, né? Secretário de governo, veio a Campos, junto à empresa Italac, né? Acho que foi no Palácio Guanabara, se eu não me engano. Anunciaram a vinda da empresa para cá. Pô, maravilhoso. É ótimo. As pessoas não sabem, mas Campos hoje produz algo em torno de 150 mil litros de leite por dia. A bacia leiteira de Campos é formidável. E tem tudo para ser acrescida, tá? O crescimento, existem vários projetos. Se a gente conseguisse, por exemplo, trazer a Embrapa para Campos, seria ótimo. Campos não tem Embrapa. As pessoas não sabem disso, tá? A gente falou muito sobre isso, juntar ali as equipes técnicas, sabe? Ematep, Pesagro, Embrapa, e fazer um trabalho forte em cima da... Pesagro daqui tá aí, tipo, vai empurrando com a barriga, né? Não tem nenhum tipo de trabalho, né, efetivo que, né? Falta motivação, falta choque de gestão. É isso que Campos precisa nessa área. A gente apontou muito sobre o agronegócio. A gente falava, inclusive, que Campos tinha e tem condições de voltar a ser um grande produtor de tudo que quiser. Tá? Não estou falando só da indústria sucro-alcooeira, mas também estou falando de vários outros segmentos de produtividade. Por exemplo, Campos hoje, as hortaliças e frutas, eles vêm de Vitória. Não vem a grande parte. Agora eu não entendi. A firma Italac não vem mais. Então, não. A empresa Italac foi anunciada pelo governo, né? Cláudio Castro, junto ao deputado Rodrigo Bacelar. E em seguida, um tempo depois, a empresa anunciou que já não viria mais para Campos. Mas por quê? O que aconteceu? Eu acredito que os empresários hoje, com essa política que aí está, os empresários fogem de Campos. Vão para Itaperuna. Os investidores... Viu, Dani? Vão para Itaperuna. Os investidores e grandes empresários... Lá, se você olhar, por exemplo... 700 mil habitantes desempregados, maioria... Vamos falar da região, essa região aqui próxima ao Espírito Santo. Murundum, Morro do Coco, Santa Maria, Santo Eduardo, Espírito Santinho... Tá? Mata da Cruz, toda essa região, Fazenda Santa Bárbara, toda essa região, eu conheço um pouquinho de Campos, toda essa região aí, tá? Ela produz leite. Aí o leite vai para onde? O leite vai para Cavil, em Bom Jesus, Itabapuana. O leite vai para Celita e Cachoeiro Itapimirim, entendeu? O leite vai para essas outras empresas que estão fora de Campos. O imposto fica em Campos? Não. Ele falou que agora, eu dei uma viajada, a gente vê muito Campos, né? Guarulhos e centro, né? A chamada Pedra.
Mas se você parar para pensar todos esses distritos, o campus é imenso. Então, se aqui o povo já está sofrendo, Sim. eu fico me perguntando como que está nesses lugares que são, sim, abandonados pelo poder público. Abandonados. A cidade está abandonada e não é de agora, há muito tempo. Uma outra questão importante, que tem a ver com isso aí, a gente também tinha um projeto, porque lá em Carapebus, o doutor Edivar fez a Zona Especial de Negócio, lá em Carapebus. Em Campos a gente também ia fazer. Só que a gente não ia fazer uma Zona Especial de Negócio, porque Campos é muito grande. Gente, nós estamos há quase 10 anos vendo um porto decolar dentro da cidade, praticamente no quintal da nossa casa, e a gente não faz nada para agregar valores. Verdade. Gente, nós temos o maior porto da América Latina no quintal da nossa casa. E não teve um político até hoje, a não ser nós, que falasse, não, nós vamos utilizar essa benécia que a gente tem. Tá? Nós vamos utilizar o condomínio industrial que está lá parado, jogado às traças, a Codim. Nós vamos utilizar um aeroporto que tem proporções gigantescas, que é de cunho internacional, que poderia ser um porto aéreo para cargas e que mal é utilizado, o aeroporto de Campos. E vou te dizer mais, tendo condições, inclusive, de montar aqui em Campos o que foi montado em Manaus, uma zona franca, uma verdadeira cidade industrial. Por que não? Por que não? Terras para isso nós temos. Mão de obra também. As terras Goitacazes é longe. Sim, e olha que incrível, olha que interessante. Quando você tem indústria, você vai ter que capacitar a mão de obra. Tá? E aí você agrega valores dentro das instituições educacionais. Tá? Eu posso falar, por exemplo, do Sistema S, SESC, SENAI, SESI, tá? Que poderiam contribuir para a qualificação profissional dessas empresas que estariam vindo para Campos. Tá? Eu estudei no Senai quando eu tinha 14 anos. Pô, fiz eletromecânica, fiz mecânica e fiz automação, instrumentação. Eu fiz um cursinho de inspeção de solda lá uma quando vez. Eu era um garoto. Senai. Né? Garotinho nunca, um garoto jovem. Entendeu? Então, o que acontece? Isso contribuiu para a minha formação profissional, porque eu aprendi muito tecnicamente. Tá? Então, o que acontece? Se a gente não tem indústria, não tem interesse de formar qualificação profissional. Por quê? Porque quem se qualifica aqui não fica aqui. Verdade. Se você observar aqui, ó, olha que interessante. Um dos primeiros presidentes da República a colocar em prática isso que eu estou te falando aqui agora, sobre qualificação profissional, foi um presidente campista, Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, quando assumiu a presidência da República, ele investiu na infraestrutura, principalmente na área de ferrovia, investiu na telecomunicação, os telégrafos da época foram desenvolvidos por Nilo Peçanha. Tá? Ministério da Agricultura, Indústria, Nilo Peçanha. Olha que exemplo de gestão pública. Nilo Peçanha, ele foi o primeiro presidente a promover impostos alfandegários para os produtos que vinham de fora. Política protecionista. Proteção da indústria nacional. E começou a investir de 12% para 18%, 18,5%. O investimento da indústria nacional. Temos um bom exemplo de campista, Nilo Peçanha. Administrador Nilo Peçanha. de políticas públicas. O que a gente tem hoje, consegue, né? O que a gente tem hoje de incentivo, tá? A qualificação de mão de obra, estou falando das escolas técnicas federais, o pioneiro nisso aí foi Nilo Peçanha. E governou 1 ano e meio. Olha. Governou 1 ano e meio e fez isso tudo. E fez isso tudo. Entendeu? Então, é esse modelo de gestão que não deveria ser utilizado, né? Esse modelo que deveria ser utilizado e não esse que aí está. Tá? Mas aqui em Campos acontece um fenômeno que eu já nem tento mais entender, porque a gente está falando muito do executivo, mas também o legislativo da cidade... Se tornaram compadres do executivo. Aqui parece que nem tem vereador, porque você vê em outras cidades, até os deputados a nível estadual, federal, eles se movimentam, eles trabalham, eles fiscalizam. Agora, os daqui não fazem nada, assim, a grande maioria, né? Então, aqui eu acho que até pode generalizar, porque ficam, assim, jogam um jogo. Eles jogam um jogo. Nas campanhas, eles são os leões. Isso, vão na hora de fazer trabalhar, acontecer. Eles são os gatinhos. Eu falei isso no debate para falou isso? Eu acho que ele até hoje é meio zangado comigo. Tadeu, tô contigo. Comigo não, né? Mas ele veio candidato a prefeito de Campos. Eu não tenho nada contra ele, né? Mas, assim, ele fez parte do governo da Rosinha, da base do governo.
e aprovou, inclusive votando, né, sobre a venda do futuro, que foi o empréstimo que foi feito na época da Rosinha, né, que colocou, né, vendeu o futuro da cidade de Campos, né? Isso foi muito ruim. E o Tadeu, ele fez parte dessa base do governo votando a favor. E num dos debates eu falei que ele na Rede Record, ele era um leão, né? Mas quando ele virou vereador de Campos, ele virou um gatinho. Essas falas nos debates viralizaram. Então aqui em Campos acontece esse fenômeno, né, John? O Legislativo também tem culpa no Quantos cartório. gatinhos nós temos na Câmara de Vereadores hoje? 25? 25. Não tem nenhuma gatinha, né? Não. Só gatinhos. Não. Tudo mansinho. Na verdade, quem manda hoje na cidade é o Coronel da Lapa, né? Continua mandando. Ali a Câmara é um teatro para beneficiar o jogo político deles. Aí, assim, é um teatro, né? Aí tem uns contra, outros a favor, mas no final o resultado é sempre o que é proposto pelo... Campos eu já ouvi que era para ser... líder, né? O líder deles. Campos era para ser uma Dubai. Ah, com certeza. E nós estamos aí nesse nível nadando em deplorável. petróleo. Mas, Dani, a gente, né, os Danis... Então, a história de Campos é muito bonita, tá? Campos sempre foi uma potência. Ela deixou de ser a partir do momento que o grupo que está aí assumiu a cidade. Ela deixou de ser uma grande potência nacional a partir do momento do grupo que aí assumiu a cidade, cara. Mas se você olhar no período, por exemplo, colonial, Campos pagou muita dívida do Brasil mandando açúcar para Portugal. Eram os açúcares de padaria. As maiores usinas do país estavam aqui na nossa cidade. É dívida do Brasil, gente. Campos sustentou o Brasil. 85% agora a indústria petroquímica. Estou falando de petróleo. Campos ainda sustenta o Brasil. A bacia de Campos ainda sustenta o Brasil. Então, mas 85% do petróleo nacional. Campos ainda sustenta o Brasil. Mas não tem nenhum tipo de valorização. Nós somos uns pobre população, uma pobre população rica. Pobre cidade rica. É a pobre cidade rica. Pobre cidade rica. Se você olhar... Lamentável. Período de governo militar. Uma cidade rica com um povo pobre, miserável. Período de governo militar. Houve guerras, né? Golfo Pérsico, aquela coisa toda. E acabaram explodindo os poços de petróleo daquela região. Houve uma crise no mundo. Se chamou da crise de 70, crise energética. Não tinha petróleo, não tinha combustível para tocar a frota mundial. E o Brasil, consequentemente, porque não tinha avanços em refinarias, Petrobras não era a Petrobras que nós temos hoje. Enfim, nós não tínhamos condição de produzir combustível aqui dentro para tocar a frota do país. Tinha um engenheiro na época, o Dr. Bautista Vidal, ele desenvolveu um motor de combustão a álcool. Adaptou. Os motores agora vão funcionar movido a combustível álcool. Foi o primeiro projeto de biotecnologia de fontes renováveis de energia. Utilizar a cana-de-açúcar, as nossas usinas, para produzir etanol. E assim foi feito, junto com o Instituto do Álcool e do Açúcar. Eles escolheram qual cidade para produzir esse etanol todinho para mover o país? Campos. Campos produziu o etanol que sustentou a energia do país naquela época. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas. Cadê o Instituto do Álcool e do Açúcar que a gente tinha aqui em Campos? Não existe mais. Cadê as nossas 28 usinas? Hoje tem duas, todas as duas estão manipuladas. Faliu até as cooperativas, tudo sim, separado. Mas aí você vê, não estou aqui defendendo o usineiro, não estou defendendo usina. Estou defendendo desenvolvimento econômico. Entendeu? E estou mostrando que Campos sempre foi referência em desenvolvimento econômico do país. Sim. Entendeu? E por que deixou de ser? Simplesmente porque os governantes foram corruptos ao ponto de falirem a cidade. Uma cidade com tanto potencial, tão assim, mal explorada no sentido de usar a favor os recursos e tão explorada por mal governantes. O próprio potencial turístico que Campos tem é um negócio magnífico, turístico, cultural, lógico. Temos história, mas é tudo mal aproveitado. Temos tudo. E eu acho que também a população culturalmente, muita gente não conhece a sua história, não conhece Campos, não conhece o meio, não conhece a cidade, não conhece os distritos, não conhece o Farol. Eu mesmo nunca fui no Morro do Rato. Eu também nunca fui. O Dani também nunca foi. Então, assim, eu acho que é todo um processo mesmo cultural, e é o que você falou, não adianta nada os políticos mudarem. Quem tem o poder
do voto é o povo. É o povo. Então, Na verdade, a cultura em Campos nunca foi. Campos com os prédios históricos caindo na cabeça da gente, matando pessoas. A gente tem medo de passar embaixo de um patrimônio histórico. Gente, o nosso centro da cidade de Campos é um shopping a céu aberto. É um shopping a céu aberto. Cara, a capacidade do comércio de Campos ela é incrível. Nossa, A capacidade industrial da nossa cidade, ela é incrível. A capacidade imobiliária, eu estou falando aqui de construções, tá? É incrível. A área de construção civil de Campos hoje tá paralisada. Imóveis que eram comercializados a R$1 milhão, hoje são vendidos a 500 mil. e se conseguir, tá Se bom. conseguir vender, entendeu? Verdade. Então, gente, nós estamos vendo isso tudo. E aí, população, vamos fazer o quê? Vamos continuar de braço cruzado? Eu descruzei meus braços, vim candidato. Tô falando pra você que todo mundo tinha que votar em mim, não. Mas pelo menos tinha que dar uma oportunidade. Eu tinha que pelo menos olhar e falar assim, pô, peraí, esse cara aí, ele não tem dinheiro, o que ele tem é um pouco de conhecimento e uma equipe boa. E muita coragem. Porque ir pros debates como a gente foi, tá? Ir pra rua como a gente foi, com a cara e a coragem, são poucas pessoas que fazem. Poucas pessoas me fazem. E outra, Campos, ele sempre produziu grandes políticos. Grandes políticos. verdade. E vou dizer mais. Eu não duvido que o Antônio Garotinho um dia foi um bom político, não. Eu não tenho dúvidas disso. Ele chegou a ganhar um Até prêmio. porque na primeira Primeira gestão dele, ele foi cotado Premiado. como o melhor prefeito do Brasil. Ele ganhou o prêmio onde? Na China? Foi isso? Não, eu acho que ele realmente. Foi, acho que foi. realmente no início. Algum lugar desse. Eu acho que ele, no início do governo dele, da candidatura Eu tô dele, brincando, ele foi não, até porque um. você tá achando que ele foi até um lugar aí. político que queria fazer algo. Ele Eu ganhou acho até que um o grande prêmio longe. problema é que a gente vê nitidamente a ganância sede do poder. É isso aí, você Entendeu? falou, a ganância pelo poder acaba modificando ali os propósitos. Você vê o Serginho Meneghel, ele falou, não, já cumpri minha missão, não vou Tô continuar, fora. tô fora. Tchau. Entendeu? Não é megalomaníaco, né? Isso, aí você vê, não, eu quero ser governador, pegou a mulher que fazia bolo dentro de casa, botou pra ser governadora, tá dando risada, mas é verdade. Olha a mente do cara, meu irmão. Entendeu? Aí a filha é deputada, Aí, o filho foi pra Brasília, você vê, já voltou eleito. Daqui a pouco tá todo mundo enrolado com processo no Supremo, aí tá preso aquele negócio todo. Meu Deus. Família toda. Entendeu a situação? É a Agora sede tem de a poder. primeira-dama que também está entrando na carreira política. Tadinha. É, vamos Ela foi falar até- dessa ela polêmica aí. foi Essa polêmica até... Vamos vítima contextualizar. A Barbie É, Girl, né? Que estão chamando Ela aí é da uma Barbie Barbie, Girl. ela é linda. Não, o Dani tá aqui pra ela poder... é linda. Enfim, né, independente das qualidades da primeira dama, e parece ser uma ótima pessoa, Sim, bem muito simpática, bonita, educada. simpática. O Vladimir também é bonito e simpático. São um casal bonito. Enfim, Né? o deputado estadual, Rodrigo Bacelar, teve uma reunião na última sexta-feira com o grupo político dele e convidou algumas figuras já conhecidas da população, como o próprio Rafael Diniz. É bom contextualizar, porque o prefeito Vladimir Garotinho, ele gosta muito do Twitter. O Twitter é aquela rede social onde você bota textos curtos e é muito indireta. Muita conversinha fiada. E Vladimir gosta muito disso. Ele foi no Twitter e botou lá um textozinho. Aí no final botou assim: e quem se mistura com porco, farelo come. Porque Rafael Diniz estava nessa reunião. Aí o deputado Rodrigo Bacelar, que já sofre muitas críticas constantemente, é muito arranca-rabo dele com o prefeito e tudo mais, todo mundo sabe disso. Ele, já cansado, no próprio sábado à noite, ele foi e soltou um textão, aqueles textões de Facebook, né? E ele comparou até, usou a metáfora do escorpião com a rã. Essa eu vi. Porque a rã, o escorpião sempre vai matar o sapo por instinto e tal. Aí ele usou essa metáfora e tal. Até tudo bem, né? Tava respondendo. Só que aí ele foi e chegou num certo parágrafo lá do texto e falou de forma indireta da primeira-dama, da Taciana. Ele, pra quem não sabe, a Taciana já teve um relacionamento com o Rafael Diniz. Eu não sabia. Eu também não sabia disso, não. No passado. Até porque ela já Não, está... passado mesmo, né? Porque, ela já olha, está com o prefeito há mais de 15 anos, 16 anos.
E outra coisa, eu jurava que eles se conheceram no colégio, acho que na época do colégio. Mas acho que Não, sim, até porque eles estão juntos há 16 anos. É tempo. E eles são novos. Estão juntos há 16 isso aí. anos, conheceram Tem o quê? 2 filhos já. Mas aí o Bacelar deu uma direta dizendo que o único motivo que possa ter pro prefeito não gostar tanto de Rafael Diniz seria a esposa. Um negócio que pegou muito mal. Ele deu essa indireta, mas aí falou assim: prefeito, fica tranquilo que Rafael Diniz hoje está bem casado e tem filho. Pô, Vladimir também tá casado, bem casado. E aí ele ainda foi mais além e disse que se o prefeito está querendo lançar a Taciana, a candidata para Brasília, ele tem que se preocupar porque o tiro pode sair pela culatra e em Brasília pode ser pior. Ou seja, um comentário muito machista, muito feio, passou do tom, passou do limite e envolveu quem não tem nada a ver com peixe. Se a briga dele com o Vladimir, ele ataque, contra-ataque e se defenda de Vladimir. Sim. Então, eu achei, dito assim, isso... Eu achei que colocou ela numa situação baixa. muito desconfortável, Muito feia. como mulher, né? Muito feia. Mexeu com a mulher. Eu tenho certeza que o Jonathan, se fosse da esposa dele, ele não gostaria, assim como eu, se fosse da minha mãe, da minha Acho que tudo tem irmã, limite, né, gente? Tudo tem limite. Tudo tem limite. E a Taciana, ela tá entrando na política agora, né? Eu acho que ela tá para ser a segunda Rosinha, já que a Rosinha tá com... Mas ela faz bolo aí também? Ela faz bolo também? Não sei também? se ela faz bolo. Nem panetone. Não sei. E nem sei se vende Avon, mas não sei se ela tem todas as qualidades da Rosinha. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ela, se tudo der errado, ela vai ser a próxima vereadora. Se tudo der certo, ela vai ser deputada e governadora, porque é assim que funcionou com o garotinho. Verdade, E ela tem carisma também, e o carisma na política o negócio é importante. isso, o negócio que é assim que funciona. Funciona, né? E não tem jeito. Mas aí... O Bacelar pode gritar, esgoelar, chamar ela de mas aí o que ela acontece? vai ser. O que acontece? O que ocorreu ainda nesse fato foi que o grupo político do prefeito aproveitou, porque vocês sabem, na política tudo é motivo. Então, tem um limão, eles fazem limonada, fazem a caipirinha. Então, o grupo político do prefeito começou ali a botar uma pressão e criar ali uma situação, botando lenha na fogueira, aumentando e tal. O exército do Bacelar começou resgatando vídeos já da família do prefeito e do próprio prefeito, onde foram machistas, onde falaram besteiras e tudo mais. E aí criou-se todo esse conflito. O que acontece? Baixaria. Ontem a Taciana se pronunciou através de uma nota. Teve um evento ontem na prefeitura, foi lá o aniversário, acho, da Secretaria de Desenvolvimento. Vladimir falou, se emocionou, chorou lá. Taciana também se pronunciou, foi homenageada e ela ontem prestou uma queixa na Delegacia da Mulher contra as insinuações do deputado. Infeliz. Vale lembrar que ontem, no domingo, se não me engano, o deputado também emitiu uma nota oficial, pediu desculpas, falou que ele tem esposa, tem mãe e tudo mais, e que ele não teve nenhuma intenção de feri-la, era só mesmo contra o prefeito, mas usou a família é sagrado, né? E outra coisa, uma vez que você vai pra política, a mulher não quer direitos iguais? Política é isso. Você entrou na política, minha filha. Agora aguenta. Rosinha aguentou. O Sam. A esposa de Pudim também, né? Parece que teve problemas, né? Então, gente, infelizmente, bem-vinda, Taciana, a política de Campos Goytacazes. Eu acho só... É horrível. Eu acho só a questão dos dois pesos, duas medidas. Porque, assim... Eu acho que uma situação como essa tem que ser criticada, assim como se, por exemplo, a Michele Bolsonaro lá, que insinuaram que ela tinha caso com o deputado senador. Se a Michele Bolsonaro virou amante de um homem lá, coitada. Dani, meu ponto é o seguinte, então, os dois pesos, duas medidas. Então, quando tem que defender, defenda toda a categoria. Assim como a mãe de Caio Viana. Só tem problema com a mulher. O problema com a mulher é que quando é mulher, eles gostam de mexer com a nossa moral e não fala que ela vai ser uma má administradora, não diz que ela é burra, ignorante, se ela estudou, que não estudou, não mexeu. Mexe com o quê?
com a mulher. Mexe com a moral, com a sexualidade. E isso que ela tem que sim na delegacia da mulher e da queixa. Porque tem pessoas aí... sempre fazem isso com a gente. Mas aí eu volto pro ponto. 2 pesos, 2 medidas. Tem programa por aí que mete o pau na mãe de Caio Viana e o Sam o tempo inteiro. Bota vídeo dela na Marquês de Sapucaí o tempo inteiro. E aí quer defender a Tassiana. Peraí, 2 pesos, 2 medidas? Vamos na cara disso aí. Hipocrisia não. Hipocrisia não. Mas é por isso que eu falei. É assim que funciona. Quando eu digo que é assim que funciona, é porque acontece isso, ó, não é de hoje. Até que, enfim, uma vai parar. Porque agora, ela entrando na delegacia, que coisa que o Sam não fez também, não existia essas delegacias de mulher naquela época. Se eu e o Sam, Viana, fizesse isso naquela época, hoje a Tassiana não estaria sofrendo o que ela está sofrendo hoje. Então, a Tassiana entra na justiça e próximo homem político que quiser falar da moral, da sexualidade de uma mulher que está entrando na política vai pensar 2 vezes. Fala o que ela não estudou, fala o quanto ela é incapacitada. Ela nunca foi de movimento, ela nunca teve associação. Fala que ela era de casa, ela não tem nenhuma. Ela não é experiência. Por que não? Porque vai falar da moral dela. E ele ainda foi além, porque ele ainda disse que talvez o sonho dela sempre foi ser primeira-dama, porque ela namorava. Então, assim, ele mexeu o passado de uma forma muito. Porque tem que colocar a mulher num nível tão baixo na parte. O deputado errou, hein? Você sabe quem que é o grande culpado disso tudo? Sabe? O povo? Não, é o Bolinha. Porque ele falava assim no passado, o Bolinha, o Coronel da Lapa. O Coronel da Lapa, ele falava, sabe o quê? Eu vou eleger até um poste. Ele falava. Aí você vê... E não mentiu. Não mentiu. Você vê hoje ele manipulando... Tá? As estratégias, um tabuleiro de xadrez. Ele começa a mover as peças. E o cara é bom, tá? Tá entendendo? Então, ele é um grande mestre estrategista. Mestre de política, assim, do jogo. Ele entende do jogo. Ele entende do sistema, ele sabe certinho. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se ele não teve pena da esposa e levou ela pra cadeia, vai ter pena da nora, pô? Não vai. Não vai. Ele não tá nem aí, ele não tá preocupado com os filhos dele, tá? Ele não tá preocupado com a família dele. O Bolinha, ele tá preocupado em continuar no poder. Entendeu? Eu vou te falar. O Coronel da Lapa. Aqui, eu vou te falar uma coisa. Sabia que foi meu ídolo? Quê? Sabia? É mesmo? Eu era apaixonada, louca na minha adolescência. Gente, um dia ele foi na escola, fazia de tudo pra conseguir um autógrafo dele. Eu falei assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu quero ser ele, eu quero... Né? E à medida do tempo fui crescendo, fui vendo, amadurecendo, né, na política. E fui vendo que não é assim, tem suas coisas boas, mas tem também, né? Infelizmente, um lado meio negro, né? E não achei bonito mais a tornozeleira, essas coisinhas, eu não achei mais, esses artigos novos que estão usando nos políticos, eu não achei mais legal. Agora, puxando um pouquinho para a área técnica, eu gosto muito de falar de área técnica, né? Porque eu, assim, da fofoca, eu fiquei meio por fora. Fala. Você viu que eu boiei um pouquinho. Você não tá sabendo a fofoca, não? Não, eu fiquei sabendo. Que planeta você vive? Quem não ficou sabendo a fofoca dessa, inclusive botaram um vídeo, tadinho, a finada aí, Luciana Pudim, eu conheci, né, ex-esposa do Pudim, não tinha nada a ver com isso. O Vladimir, na época, chamando, né, o Pudim de boi. Porra. Então, resgataram esses vídeos. Achei isso aí, assim, até pela memória da pessoa. Que a Luciana eu conhecia, era lá da igreja, né, do pastor Maurício. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, então, né? Assim, mas... Pô, você vê que a política, o nível hoje é tão a mulher sujo, dele entendeu? que tá sendo... O nível da política, a sujeira. Aí, pô, o cara fez lá atrás, entendeu? Agora fazem com ele. Então, assim, e tudo por culpa de quê? Por causa da ganância do poder. Mas com ele não pode fazer, né? Entendeu? Com a ganância do poder. Então, eu vou te falar, aqui, vou te falar. Esse modelo de política, até do modo de se fazer política, tem que mudar. Porque você quer ver uma coisa? Feio. Você quer ver uma coisa? Nos próprios debates, era um falando mal do outro, atacando o outro. Falando de pai, de mãe, seu agora, pai é sua mãe é que. Ninguém queria vir. Ninguém queria, por exemplo, me convidar, que eu sou candidato.
botar aqui o Vladimir, o próprio prefeito aqui, ó. Tem o Jonathan aqui, um cara que surgiu agora aí, entendeu? O Vladimir também é jovem na política, temos mais ou menos a mesma idade. Tanto eu, o Vladimir, o Rafael, o Caio Viana, temos todos a mesma idade, entendeu? Entre 35 e 38 anos. O problema também é a máquina que tá por trás, né? Aí o que acontece? Por que eles não queriam vir debater, por exemplo, ciência e tecnologia? Eu apresentei o maior projeto de desenvolvimento tecnológico de biotecnologia. Porque eles sabem do país. fazer politicagem. Entendeu? É politicagem, é sua mãe, é sua avó. Por que eles não me chamaram para debater ciência e tecnologia? Debate. Isso alimenta a militância. Você viu o debate de Rafael e Vladimir? Seu pai, seu avô, seu pai, seu avô. De Caio, no caso, né? Caio e Vladimir. Seu pai é ruim. Ô, Jonathan, tem debate de criança? Não é, sua mãe é isso. Seu bobo, sua chata. Tipo, Jonathan, né? E no meio desse carnaval todo, dessa parafernália toda, quem continua sofrendo é o povo. Quem? Somos nós. A militância fica lá armada, cada um ali, eles jogam pra galera, a galera faz a festa e nós aqui continuamos sofrendo. Agora, vou dar, só para eu sei que vocês vão dar um intervalo, Vamos né? dar um intervalo. Então, só para aqui um alerta à população, porque eu sou cidadão, né? Não sei se eu virei candidato alguma outra vez, o futuro a Deus pertence, né? O nosso partido, né, o Brasil 35, o antigo PMB, que se tornará Partido da Mulher Brasileira. Se tornará o Brasil 35. Brasil. Isso, Brasil 35. O partido, inclusive, queria que eu viesse candidato a deputado federal. Eles falam constantemente que eu teria que ser um dos candidatos de ponta do partido, coisa e tal. E para quem não sabe, eu tô na frente do Partido das Mulheres, né? Aqui em Campos, a nossa né? Dani tá... Presidente. Das mulheres. Das mulheres. Presidente das mulheres. Doutora Daniela. Não, muito legal. A mulher tem que entrar na política também. A mulher é importante. A minha esposa, por exemplo. A minha esposa que me dava base, rapaz. Porque não é fácil, não. Você imagina você ir pra rua, levar um ano trabalhando igual a gente trabalhou, tá com uma esposa rixosa em casa. Então, a minha esposa que me deu base. Porque se ela não tivesse dado base, eu não tinha conseguido nem sequer vir candidato. Sim. Então, o apoio dentro de casa é fundamental. É verdade. E eu falo pra vocês, eu não tenho intenção de vir candidato a deputado federal, porque eu não quero ser político a qualquer custo. Não, qualquer coisa serve. Eu tenho que ser vereador, eu tenho que ser deputado, eu tenho que ser governador. Não. Se aproveitando dos momentos para... O meu propósito, o meu projeto era tirar minha cidade da lama. E por isso que eu vim candidato. Se daqui a 3 anos surgir a oportunidade, né, e a gente tiver lá no Brasil 35 a oportunidade de ser candidato de novo, aí a gente vai pensar, vai ver a situação da cidade e vamos montar um projeto para aquele momento da cidade. Entendeu? Perfeito. Agora não é política a qualquer custo. Pessoal, vamos dar uma paradinha. Dani, vamos ver agora a matéria. O cantor Sérgio Lopes, grande cantor conhecido aí no meio gospel, esteve aqui em Campos no último sábado, na Igreja Batista de Parque Prazeres. Eu estive lá e bati um papo bem legal com ele, que a gente vai conferir agora. Roda aí, Billy. Olá pessoal, você que está aí acompanhando o nosso programa, nossa programação. Hoje estou aqui com o cantor e poeta Sérgio Lopes. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para vocês aí de casa. O Sérgio está aqui em Campos para as declarações que deu para ouvir da Igreja Batista de Parque Prazeres. Sérgio, eu agradeço aqui por ter dado essa moral em participar do nosso programa. E eu queria te perguntar, você, quantos anos de carreira, quantos álbuns gravados? 30 anos já, né? Vamos para 31 anos, que começamos em 1990. Vamos para 31 anos já de carreira. Aliás, já passamos, porque eu lancei meu primeiro trabalho em fevereiro de 90. E nós já passamos em fevereiro de 2021, então 31 anos de trabalho já.
E vários CDs lançados, né? Mais de 25 CDs lançados. Disco de ouro. Coletâneos, disco de ouro, vários. Na época que existia disco de ouro, né? Infelizmente agora não tem mais. E você que tem já essa relação tão assim, antiga já com a música do meio gospel, como é pra você ainda hoje estar marcando gerações e fazendo a sua música atemporal? As letras do que a gente escreve, né? Eu sempre fui muito aplicado, muito cuidadoso com aquilo que eu escrevo, para que não se torne um texto modal, que passe com o tempo e que venha a ser atropelado por um outro texto, por um outro refrão. Eu sempre escrevi letras mais complexas, mais voltadas para as situações que nós vivenciamos como humanos em qualquer estágio da nossa existência. Há 40 anos atrás, há 2000 anos atrás, existiam problemas na alma do homem que ainda existem hoje. E é nesses problemas que eu foco. Então a música acaba sendo atemporal porque ela se encaixa em qualquer geração. Eu vou passar, a música não. E sua relação com Israel é muito interessante. E você, um dos seus maiores sucessos é a música O Lamento de Israel. Como que começou aí essa relação tão bonita aí? Essa relação começou, Daniel, com o entendimento do que está escrito em Gênesis 12, 3. Quando Deus, conversando com Abraão, planejando ainda a criação da nação de Israel, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa primeira parte do versículo, abençoarei os que te abençoarem, foi que me cativou, que me chamou para passar a abençoar Israel através da minha música, através do meu amor por aquela terra, através do entendimento de que os judeus, mesmo não crendo em Jesus como Messias, são nossos irmãos teimosos, né? Porque são filhos do mesmo Deus que nós. Eu sou pai de 3 filhos, e quem é pai de homens sabe que sempre tem um que é teimoso e um que é mais obediente. Os judeus são um filho desobediente, os filhos teimosos, mas são filhos. Não pode abandonar. Eu tenho um filho teimoso e um filho obediente, e amo os dois. Deus também nos ama como ama os judeus. Então, orando por aquele povo, orando por Jerusalém, orando por Israel, amando Israel, nós atraímos sobre a nossa vida a primeira parte do versículo que diz: abençoarei os que te abençoarem. E nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo agora, que está no pós-pandemia, retomado, mas estamos vivendo aí já dias, né, difíceis, complicados, como que você vê a importância da música e música gospel para as pessoas? A importância máxima. Nessa época, então, que as pessoas ficaram meio encurraladas dentro de casa, empurradas para dentro de casa, sem ter mais a possibilidade de andar na rua com a liberdade que tinham antes, essas pessoas, na introspecção de suas vidas, de seus apartamentos, elas começaram a buscar alguma coisa para fazer. E a música teve um lugar importantíssimo nessa fase de pandemia. Tanto é que houve um grande disparo no consumo de música religiosa, no consumo de música gospel, agora na pandemia. Antes da pandemia, eu tinha um acesso ao Spotify, um acesso ao Deezer, ao iTunes e aos mecanismos de música digital muito pequeno. E ele disparou, ele cresceu muito com a pandemia. Então a importância da música é máxima. As pessoas estão buscando na música ouvir alguma mensagem que lhes traga alguma esperança, algum conforto. Uma mensagem, uma pregação, ela tem 30, 40 minutos, às vezes 1 hora. A música é uma mensagem de 3 minutos, 4 minutos no máximo. E as pessoas estão muito impacientes, estão muito envolvidas por essa vida moderna, essa vida cibernética, essa vida digital, que tudo tem que ser muito rápido. Então, uma música em 3 minutos e meio, às vezes, fala uma mensagem que a pessoa está precisando ouvir. E até você mesmo entrou naquela coisa das lives também, sim, que pensou muitas pessoas mesmo à distância. Né? Exatamente. Fizemos 6 lives no YouTube. Vamos fazer a 7ª agora, no dia 16 de outubro. Tem convite aí. Vai ser com orquestra. Dia 16 de outubro, ainda vamos começar a divulgação, mas vai ser uma live com orquestra mais uma vez. 16 de outubro. E Sérgio, aqui ao fundo estamos no ensaio, eu estava ali acompanhando e eu percebo o quanto eu imagino que você ali é como você começou lá atrás, do mesmo jeito, da mesma empolgação, da mesma emoção, e é assim que você pretende continuar? Claro. A música me conquistou, né? Eu sou advogado, mas a minha principal atividade, aquela que move mesmo o meu coração, é a música, é o que Deus colocou como dom, que é dele, essas coisas vêm dele, né? Já conhecia Campos? Já, claro. Na época do Altos Louvores eu visitei Campos muitas vezes. Comecei minha carreira solo em 1990,
Já vim a Campos várias vezes como carreira solo e muitas vezes na época do Altos Louvores. Altos Louvores também marcou muitas gerações. Marcou, a minha principalmente. Um grupo que eu não conheci, né, presencialmente, sou um pouco mais jovem, mas ouvi muito falar. Assim como eu cresci te ouvindo. Foi um celeiro de grandes talentos, né? Do Altos Louvores saíram Sérgio Lopes, Léa Mendonça, Marquinhos Gomes, Eixla, né? Conheço todos individualmente. E todos Josiane, Gislanes. beberam na mesma água, né? Saíram da mesma fonte. Eu cresci ouvindo você no carro, os CDs que tem até hoje, são a maioria seus. Então, as músicas da Sei de Voz são músicas, são canções, são poesias mesmo que tocam no nosso coração. E agora eu queria que você, para poder encerrar, deixasse uma mensagem aí pro povo de Campos, aqui no interior do estado do Rio. Mensagem de esperança. Nós temos um Deus que está no controle de tudo. A China está pensando que está controlando o mundo, mas não está. Eles estão apenas executando o que já está previsto, já estava escrito o que eles estão fazendo agora. Jesus já previu tudo isso. Então a igreja não pode se assustar, porque enquanto a China está pensando que está botando o mundo de joelhos, é Deus que está fazendo a China cumprir os propósitos dele. Então a igreja tem que ficar tranquila, sabendo que Deus está no controle de tudo que acontece na nossa vida. Amém. Sérgio, muito obrigado. Deus continue te abençoando e te iluminando nessa carreira tão bonita aí. Deus abençoe. Um abraço para vocês, pais. Um abraço. Te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora em Israel um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Estávamos aqui cantando, o Jonathan Paz também conhece, é fã do Sérgio Lopes. Jonathan curtiu, hein? Mas foi muito bonito, né? Né, cara? O aniversário da igreja. A Igreja Batista de Parque Prazeres fez 40 anos aí, jubileu de Rubi, o sábado, domingo e ontem. E ontem de ontem, né? Segunda-feira. Musicato, nossa. Abrilhantou ali. Sérgio Lopes, um grande cantor gospel, e a Companhia Musicato acompanhou ele ali. Ficou lindo, né? Ficou um luxo. Depois vocês vão lá no Instagram, arrepiante. @Se Musicato, tem tudo lá registrado e vocês vão poder ali ouvir essas canções do poeta Sérgio Lopes que marcaram aí e marcam as gerações. Muito obrigado aí, Sérgio, pela entrevista, obrigado aí à igreja, pastor Euclides e também a Companhia Musicato. Pessoal, rapidinho vamos falar dos nossos apoiadores culturais. Ele falou que o mercado imobiliário de Campos está bombando, tá mesmo, com a Vale Construtora. Você pode construir sua casa aí, sair do aluguel, parcelas de apenas R$ 499. É o preço abaixo de um aluguel. Eu estava vendo que existem umas pessoas que estão com os terrenos que pagando bastante caro. Não sei se é a Bits, eu esqueci o nome do programa. Você sabia que essas pessoas que estão com a corda no pescoço aí com o terreno, ela pode pegar esse terreno, construir uma casa da Vale? Ah, é? E pagar metade. Quem está pagando R$ 1.000 vai pagar R$ 499 por mês com a casa pronta? Só a Vale. Só a Vale. E agora as condições da Caixa Econômica que estão maravilhosas. Está sabendo do programa para os militares? Sim. Para a segurança pública? Guarda Civil, militares, bombeiros, né? Federal. Polícia Civil Federal, enfim. Isso está bem explicado no @construtora Vale, lá no Instagram. Você pode ir, você vai consultar tudo certinho. A Vale está esperando vocês da área de segurança. Está com tudo pronto. Com 100%, sabia que até 7 mil, acho que ganham, eles têm um subsídio de 100%, não precisa da entrada. Mas quem ganha um pouco a mais de 7 mil, tem um pouquinho
pouquinho, uma coisinha boba pra dar de entrada. Uma coisa assim, gente. Final do ano oportunidade. tá chegando aí. Já estamos aí praticamente em outubro. Nosso último podcast de setembro hoje. Sexta-feira já é outubro, então você pode sair de aluguel ainda esse ano, tá bom? Vire 2021 para 2022 já na sua Já casa. viu a casa pronta em 1 mês, 2 meses? 3 meses, né? Muito rápido. É igual Levantou o em projeto mês. lá de Carapebus. Em 3 meses, o negócio tá pronto. 3 meses, sua casa tá pronta. Ano que vem você já tá na casa, pode estar na praia, a casa pode ser na praia. Isso aí. Verão Santa, o Calu em Campos está de matar, já sabe que... Eu sou da área de segurança. Eu já É tenho isso minha aí. casa própria. Mas você tem sua casa no campo? Você tem sua casa na praia? Não tem, não. R$499 por mês. E outra coisa, não é modelinho de casas pré-fabricadas. Chinfrim, não. Não. É uma casa linda com esses modelos novos, toda com pisos de melhor qualidade. Construtora Vale, o melhor para você. Temos também com a gente a Couto e Caetano Engenharia, que se você já tem a sua casa e está precisando de reparo, reforma, pintura, qualquer manutenção, a Couto Caetano faz para você, além de instalação e manutenção de ar-condicionado, tá? Você que realmente vive num mundo muito tenso, de muitos afazeres, muita correria, a gente não tem tempo mesmo. Então, a Couto Caetano tem uma equipe de profissionais que também atendem a sua empresa. Sim, a Couto Caetano, ela atende o B2C e o B2B. Então, atendem o consumidor ali, você, sua casa e tal, mas também atende sua empresa, sua escola. Agora, no pós-pandemia, as escolas estão voltando, tem uma série de protocolos sanitários de manutenção que precisam ser seguidos. Não pode errar? Não pode errar. Chama Couto Caetano que Engenharia. Às vezes o barato sai caro. Isso aí, não adianta botar um faz-tudo lá que vai te cobrar muito barato, até porque o preço da Couto Caetano é bem acessível, igual, mas a qualidade é bem superior. Então, você não pode aí perder tempo. E temos com a gente também a Construferro, rede Construferro, vocês já viram aí no início, é a melhor rede de materiais de ferragem e aço da região. Tem a loja aqui de Campos, tem ainda em São Francisco, aqui pertinho da gente, e para você que é do Espírito Santo que está assistindo, tem Construferro em Guarapari, rede Construferro, tradição em aço. Daqui a pouquinho a gente vai soltar aí, vocês vão poder assistir no VT. Pensou em ferro, gente? Pensou em Construferro. Pensou em Construferro. Então, 3 lojas para melhor lhe atender e melhor lhe servir. Você que está precisando de qualquer procedimento estético, quer limpar seu dente, quer fazer qualquer procedimento, ficar ainda mais belo, final de ano está chegando, daqui a pouco vem as festas de final de ano, você tem que estar ali no Strix. Quem vai te ajudar nisso? Ela, doutora Daniele Pedra. Condições imperdíveis para outubro, né, Daniele? Sim. Gente, agora nós estamos nas retas finais, né, final de ano. Quem fez, fez. Tem que se preparar agora. Nós estamos tirando as máscaras aos poucos. E como que ficou os seus dentes nessa pandemia? Né? Como que está o seu sorriso? Como que está a sua saúde bucal? A gente fala muito de estética, né? Mas a saúde está em primeiro lugar e a saúde começa pela boca, né? Dizem que não é. E outra coisa, vamos falar em estética também, temos também toxina botulínica, tirar aquelas ruguinhas, né? Que estão na testa, entre os olhos, no cantinho do olho. Estamos também com condições especiais nessa parte de toxina e de estética e preenchimento também. E se você estiver precisando aí dar um upgrade na sua rede social, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, enfim, você vai chamar quem? A Faz Post. Vai lá no Instagram para você conhecer o trabalho todo, gerenciamento, planejamento e postagens na sua rede social. Posts atrativos e que vão te render aí bons frutos, porque hoje um negócio que não está online, ele já perde e perde muito, e a Faz Post é essa agência aí que te dá todo esse suporte para você ter sucesso. Excelente nas suporte, suas gente. redes. Eu posso dizer para vocês que eu tenho um tratamento, sabe, diferenciado com a Faz Post, VIP. Quando você contrata uma Faz Post, você fica só na sucesso. mídia, só sucesso. Esses são os nossos patrocinadores. Você que também quer fazer parte aqui do time
do Dane-se Podcast, é só lá no nosso Instagram, @Dane-se Podcast. Gente, outra coisa, me segue nas redes sociais, que eu quero fazer esse negócio de arrasto por cima. É. Pra cima. Tá faltando pouco, falta quanto? Não sei. São 10 mil que precisa. Eu tô com 9 mil alguma coisa. @Daniele Pedra, siga lá. Segue lá, tá, gente? @Daniele Pedra. Siga também o nosso Dane-se Que eu quero Podcast. chegar a 10. É 10k que chama? 10k. O nosso Tá difícil Dane chegar a 10K, está Dani. quase chegando a 1k. Então vão lá agora também, @Dane-se Podcast, segue lá. E o meu é @Daniel Carlos Real, tá aparecendo na tela. Jonathan, o seu Instagram? O Instagram meu é Jonathan Paes. Jonathan Paes, siga também lá que você vai conhecer melhor as propostas, as ideias e tudo mais. Nosso tempo tá estourado, mas Billy vai dar uma segurada porque ele é gente boa, vai dar uma guardada pra gente aí mais 10 minutinhos. Jonathan, pra gente poder aqui já partir pro nosso encerramento, você falou que não sabe se vem como deputado, aliás, não quer vir e tal, mas então você pode se afirmar que sua missão na política é mais interna, né, aqui em Campos. Você pode ver isso hoje? Não, exatamente. O principal projeto é tirar Campos da lama, né? Não é que eu sou o salvador de Campos, não é isso, entendeu? Mas a ideia central é que a gente construísse um grupo, tá? Um grupo, né, tecnicamente voltado a desenvolver o município. A gente montou, né, uma base para isso, tá? Gerir um município como Campos não é fácil. Nós estamos falando da maior cidade do estado do Rio de Janeiro. São mais de 4 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, e visto que se encontra quase tudo destruído. A cidade, como dizia o velho Bolinha, né? Ele gosta. Ainda gosta. Ele gosta. Porque no governo do Rafael era fácil falar. Por que ele não fala do filho agora? Entendeu? Então eu dizem que pegar. na década de 80 o garotinho dizia, se revoltava contra o IPTU, né? Dizia que não era para pagar Não e tal. é. E o filho agora aumentando o IPTU, foi um negócio bem que vergonha, né? complicado. Que vergonha. Então tem buraco, como dizia, né? Tem buraco na calçada esperando a fila para ir para rua, de tanto buraco que a cidade tem. Essa é boa. Entendeu? É verdade. Então Fila dos buracos. A fila dos buracos. Então a gente realmente tem uma cidade belíssima, uma cidade incrível e que continua sendo mal gerida. Volto a repetir, dinheiro tem, continua faltando gestão, tá? Continua faltando gente honesta, tá? Continua faltando força de vontade e proposta realmente Mas voltada. tem solução? Claro que tem. E começa, né, em colocar uma pessoa que realmente seja honesta, que realmente queira fazer o bem ao próximo, entendeu? Tem um amigo, né, o Cabo Daciolo, inclusive, que provavelmente virá candidato ou a governador ou será para candidato à presidência da República. Ele utiliza, né, uma fala que é muito interessante, que o problema político ele termina quando você elege um governante que queira cuidar do próximo da mesma forma que gostaria que fosse cuidado, entendeu? Então isso é bíblico. Entendeu? É amor ao próximo. Cabo Daciolo, que é do Rio? Cabo Daciolo, isso. Mas ele mora no Rio? Mora no Rio de Janeiro. Será que um dia ele vem no Dane-se Podcast? Pode vir, com certeza. O subtenente Júnior, né? Faz aí o convite, Dani. Faz você. O assessor subtenente direto. Júnior, Que esteve aqui. que Do teve Cabo aqui, Daciolo. assessor direto dele. Então, Dani, você com sua voz maravilhosa, faça o convite para Cabo Daciolo. Vai? Então, Cabo Daciolo, está aqui O convite. o convite, né, para que você esteja conosco aqui no Dane-se Podcast, falando suas propostas. Vai ser uma honra. É uma honra. Falando dos seus projetos para o nosso Brasil, para o nosso estado, tá? Então fica o convite aí. Vem para Dane-se Podcast. Fazer esse corte, colocar lá e marcar ele. Vem para o nosso mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é um fenômeno. Não, é um cara incrível, um cara que realmente ama o Brasil, entendeu? Quer o bem da nação brasileira. Foi deputado federal pelos bombeiros, né? Os bombeiros militares na época o elegeram, tá? Um cara que lutou, marchou contra Cabral, foi a liderança, né? No foi preso, bombeiro, né? Foi. Enfim. Júnior contou a história aqui, inclusive um corte de Júnior que foi bacana, que ele falou, né? Hoje, onde está quem mandou me prender? Está em Bangu. Cabral Nem tá Bangu, porque agora ele foi transferido. A volta que o mundo dá. As voltas. Gente, as voltas que o mundo dá. Tem hora, as coisas acontecem e eu paro. Quando eu vejo assim que aquela pessoa precisa de uma lição, sabe o que eu faço? Eu só falo o seguinte: eu vou esperar, porque eu sei a volta que o mundo dá, eu sei que eu ainda vou aguardar, eu hei de ver ainda.
essa pessoa aprendendo um pouco mais. Tudo da na hora vida, certa, na tudo hora ao seu certa. tempo. E o Cabral foi ele, né? E o Daciolo é um cara que tem um perfil nacionalista, né? É um cara patriota, nacionalista, e que luta pelo desenvolvimento da indústria nacional, né? Luta pelo desenvolvimento do país como soberano, entendeu? É um candidato, um bom candidato. Um cara que segue bem as linhas aí do Dr. Enéas Carneiro. E meu candidato, Dr. Enéas, inclusive, nunca votei em PT, nunca votei no Lula, votei em Enéas. E eu lembro até hoje que o Facebook mostra, uma vez, quando eu disse, botei, né? Porque há muitos anos, né? Eu coloquei que eu votei nele, a gente bota sempre o candidato. E eu lembro que riram muito de mim. Riram, debocharam. E, inclusive, eu virei chacota. Nossa. Né? E uma pessoa chegou e falou assim: meu nome é Daniele. Ainda brincou comigo. E hoje eu falo que eu gosto da volta que o mundo dá. O mundo gira, os humilhados serão exaltados. Ô, glória, eu fui glória a muito Deus. humilhada pelos meus Colegas. Amigos, pelos né? meus amigos e pelo meu jeito político de ser. Minha visão política. E aqui, há 7 anos atrás, quando eu falava do Nióbio, há 7 anos atrás, eu falava do Nióbio por quê? Porque eu seguia Enéas. Então, quem seguia Enéas sabia o que estava acontecendo, a verdade. E não essa... E ele era chamado de louco, de doido. E de eu maluco. fui a doida, louca, doidinha. Mas isso é o né? sistema, né, que... E eu falava do Nióbio, eu falava da Amazônia, e todo mundo falava, Daniele... É porque Você é muito doidinha. Eu te amo, mas você é muito doidinha. O que aconteceu? Era chacota. O que aconteceu com o Dr. Enéas? O Dr. Enéas era um dos que se despontou na época, assim como nós nos despontamos em Campos para vir candidato. O Enéas, na época, se despontou para vir candidato à presidência da República. Ele tinha, assim como nós, também montamos uma equipe extremamente competente para assumir a cidade. Ele também montou uma equipe extremamente competente para o país. Quando eu falei para você do Dr. Bautista Vidal, do projeto Plano Pro Álcool, que ele instituiu aqui em Campos, tá? Que salvou a energia do país na época, o Dr. Bautista Vidal fazia parte da grade técnica do Dr. Enéas Carneiro. E Enéas estava certo o tempo todo. Certo, o vice... Ri de mim agora. Tanto Ri é de que mim agora. ele, apesar de não ter ganho tudo, marcou a sua geração. Até hoje ele é falado, é lembrado, é pautado. O vice do Dr. Enéas, quem era? Às vezes as pessoas não falam quase do vice, né? O vice do Dr. Enéas era o almirante Gami Silva. Um cara espetacular. Provavelmente o ministro de Fazenda, o ministro da Economia do governo do Dr. Enéas seria o Adriano Benayon, economista. Né? Bacana. São pessoas altamente capacitadas, competentes, entendeu? Hoje a gente tem uma economista que fala muito sobre a dívida pública. Outro dia a gente pode vir falar sobre essa questão de economia, privatizações, etc, etc. É muito interessante a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Entendeu? Ela é viva ainda. Eu, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Por quê? Porque o Brasil desperdiçou uma oportunidade única. Tá? Se naquela época os eleitores tivessem votado no Enéas em vez de votar em Collor de Mello... O Brasil seria potência mundial. Se eles tivessem votado em Enéas em vez de votar o Fernando Henrique, tá? Que entregou de graça para... As estatais. Sim, a Vale, né? A maior siderúrgica nacional, tá? Foi entregue de mão beijada, tá? De mão beijada não, ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. O George Soros. Não tem nada de mão beijada, ganharam muito dinheiro. O George Soros nada mais é do que o líder do narcotráfico internacional. Não sou eu que estou falando isso. Enquanto os políticos brasileiros continuarem sendo lobistas e sendo vigaristas e venderem o nosso Brasil, a troco de banana para os estrangeiros, o Brasil vai continuar assim. E outra coisa, lobistas, porque fazem os deputados fazem leis que beneficiam a entrada e a saída, a entrada dos estrangeiros para comprar as nossas terras e a saída dos nossos minérios a preço de banana e fingindo sendo uma coisa, saindo como outra. Então, enquanto vocês estiverem no poder, o nosso Brasil vai estar como está. Só para finalizar o contexto aqui, poxa, Campos não perdeu uma oportunidade de ter um governante honesto, sério, capacitado, não. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu tenho 34 anos Como de diria idade. a música, somos tão jovens. É verdade. Ainda então, o que acontece? Eu fico triste quando eu olho, por exemplo, uma oportunidade que se foi não vai voltar mais, como o Dr. Enéas Carneiro.
Entendeu? Então... Passou, não... Agora cabe à população, hoje, todo mundo tem um celular. Entendeu? Então, se você entrar aqui no Google, aqui, ou em qualquer internet, num restaurante que você for, numa lanchonete, entendeu? Até na casa do vizinho, que tem muita gente que usa a internet. O Wi-Fi do vizinho. Será que é corno de internet também? Cuidado aí, Vladimir. Mas tu falou só da internet, tá? Fica tranquilo. Não tem nada a ver com isso, não. Mas, assim, a questão aqui é o pessoal seguinte, usa da prefeitura lá. Será que usa também da prefeitura? Vamos lá. Certeza. Então, o que acontece? População, vai lá, pega aqui, ó. Entendeu? Entra aqui, vê lá o candidato, vou votar, vai vir eleições agora, deputado estadual, federal, procura saber quem é o candidato, entendeu? Vê as propostas dele, analisa, tá? Não estou falando de ideologia, se é direita ou esquerda, nada disso não, estou falando o seguinte, olha, vê a proposta do cara, não vê só o rosto bonito, não vê só o partido que o cara vem, não. Vê os antecedentes. Conteúdo, estuda a vida pregressa do candidato. Ver o que ele já fez na vida dele. Então isso é importante para o amadurecimento político, tá? Isso é importante. E a gente não cometeu os erros que aconteceram no passado, né? Por exemplo, votaram no Enes, né? Votaram aí em tantos outros. Não votaram no Enes, né? E elegeram o Lula. É isso. O papo tá muito bom, a conversa tá muito boa, mas é chegada a hora, a duro parto. É bem complicada, mas está na hora da gente partir. Jonathan, muito obrigado. Tamo junto, cara. Aceito bacana. Aí o nosso convite. Fazer o nosso brinde. Vou botar aqui a H2O. Vai água, H2O? Água. Vamos brindar aqui. Água tônica, água e H2O, é isso? Água, que é água também. Tudo água. Água tônica, água. Vamos aqui, saúde, sucesso pra você na sua jornada, tudo de bom. Tchim. Amém. Ao nosso sucesso político. Obrigado por ter vindo, por ter aceito nosso convite, por ter participado. Bate-papo muito maneiro, muito bacana. Muito legal. E espero que você volte outras vezes. É muito bom ter um jovem na política com tantos ideais, com tantos projetos, tão inteligente, tão despertado, né? E a conversa foi boa, o papo rendeu, foi muito bacana. Sim. Obrigado. Eu agradeço a vocês pelo carinho, atenção, paciência, né? Que é um assunto, às vezes, a técnica não agrada muita gente, mas é o que eu gosto de falar, é o que a gente estudou, né, para isso. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, a população que nos está assistindo. É isso aí, tamo junto. É isso, não se esqueça de curtir aí o vídeo, compartilhar, dá tempo ainda. Dani, valeu, até semana que vem. Valeu, gente. Beijo. Até mais. Um bom restante de semana. Continue ligado aí no Dantes Podcast. Valeu, Billy, nosso operador. Giovanni também aí, sempre apoiando. E a gente volta na semana que vem. Um beijo muito carinhoso. Paz, luz, sucesso. Estamos juntos. Valeu. Faz Post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campos, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil. Arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 99604 7483. Construferro Campos, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campos, tradição em aço. Couto Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos.
De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 998